Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like nesse vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Considere um copo que contém 180 ml de água. Determine respectivamente, ou seja, nesta ordem, o número de mol de moléculas de água, o número de moléculas de água e o número total de átomos que estão presentes aí nesse copo, né? Então a gente tem aqui as massas atômicas, a do hidrogênio vale 1, a do oxigênio vale 16. Temos aqui o número de Avogadro, que é uma quantidade que equivale a 1 mol, são 6 vezes 10 elevado a 23, e temos a densidade da água, que é 1 grama por ml. Bom, eu vou começar aqui representando o copo, né, que a gente tem um copo de água, e dentro desse copo de água a gente tem um volume. Esse volume ele é de 180 ml de água. E a gente sabe que a densidade da água é de 1 grama por ml, isso está ali na questão. Isso significa que se eu tenho 1 grama, isso é uma massa de água, tá? Se eu tenho 1 grama de H2O, o volume que eu vou ter é um volume de 1 ml de H2O. Dentro desse copo, o volume que eu tenho é um volume de 180 ml. E se eu tenho um volume de água de 180 ml, qual vai ser a minha massa em gramas de H2O? Essa regra de 3 é bem simples, né? Se é 1 para 1, obviamente que aqui vai ter que ser 180. Tá? Mas se você quiser fazer ó, a regra de 3, x vezes 1 é igual a x. Aí você vai fazer a outra multiplicação. 180 vezes 1 vai ser igual a 180. Então, x que estava em gramas, né? São 180 gramas de H2O que a gente tem. Você também poderia ter feito esse cálculo utilizando a fórmula da densidade. Tá? A densidade é massa sobre volume. A massa você não sabe quanto que é, né? Aí você isolaria ela jogando o volume para o outro lado da equação. Só estou mostrando uma outra forma de fazer, tá? Aí você teria o seguinte, que a massa é densidade vezes volume. Ou seja, a massa que você tem é a densidade de 1 grama por ml vezes o volume que é de 180 ml. Aqui, ml corta com ml, 1 vezes 180 é 180. Então, a massa que você vai ter é de 180 gramas de quem? De H2O. Então, assim, duas opções para você encontrar aqui a massa da água. Então, a primeira coisa que eu fiz foi calcular a massa da água. Ó, cálculo da massa da água. Bom, agora, depois de fazer o cálculo da massa da água, a gente vai vir aqui embaixo e vamos calcular o número de mols. Então, a gente quer saber agora qual é a primeira pergunta da questão, tá? O número de mols que a gente tem de águas. Número de mol de H2O. Para calcular o número de mols, você pode utilizar a regra de 3 ou pode fazer pela fórmula. A fórmula do número de mols é essa, ó. O número de mols é massa sobre a massa molar. Bom, vamos lá. N é quantidade de matéria, também chamado de número de mols, tá? Então, vou colocar aqui número de mols. O N, que é o número de mols, ele é a massa dividido pela massa molar. Só vou colocar aqui uma legenda para você lembrar o que é o que, tá? Massa molar. Esse massa molar, a gente ainda vai ter que calcular ela a partir de alguns dados que a questão deu para a gente. Ela é medida na unidade de grama por mol. A massa é medida na unidade de gramas e o número de mols é medido na unidade de medida de mol, tá? Isso que eu estou colocando aqui em parênteses são as unidades de medida. A primeira coisa, antes de eu calcular ali o número de mols, eu vou vir aqui embaixo e vou colocar massa molar da água. Como é que você faz esse cálculo? Lá na questão, massa molar de H2O. Lá na questão, você tem as massas do H, do hidrogênio, e do oxigênio, que são 1 para o hidrogênio e 16 para o oxigênio. Você vai encontrar elas aqui, ó, 1 e 16.
E você também pode encontrar elas na tabela periódica, são as massas atômicas relativas dos seus elementos químicos. Você tem que multiplicar essas massas pela quantidade de vezes com que cada um desses átomos aparecem dentro da molécula. Na frente do H tem um 2, ele aparece duas vezes, então você vai multiplicar 1 vezes 2, que dá 2. E na frente do O não tem nada, então ele aparece uma única vez. Então, você vai multiplicar 16 por 1, que vai dar 16. Depois, você vai somar esses valores para encontrar a massa molar. A massa molar da água é, então, de 18 gramas por mol. Ou seja, a gente sabe que a massa de água é de 180 gramas. A gente calculou aqui, tinha calculado ali em cima também. E o número de mols eu não sei quanto que vale, mas eu sei a massa molar agora também. Então, a gente consegue calcular o número de mols. Porque se eu tenho 180 gramas dividido por 18 gramas por mol, que é a massa molar, o que vai acontecer? A unidade de medida de grama vai cortar com grama. Você tem 180 dividido por 18, que vai ser igual a 10, já que 180 é 10 vezes maior que o 18, né? Então, vai dar 10 mol de H2O. Aqui, a gente já vai dar uma olhada na questão para eliminar alternativas que não falem em 10 mols lá no início, tá? Vamos dar uma olhadinha? Olha aqui. 10 mols eu tenho na letra A, 5 mols na letra B já está errada, na C é 10, na D e na E também estão erradas. Ó, então, aqui a gente já eliminou boa parte do nosso problema. A gente não vai precisar analisar as alternativas D, alternativa E, não vamos precisar analisar a alternativa B. Aqui, a gente tem o seguinte cálculo agora. A gente vai ver, na letra C, ó, ele fala em 5 vezes 10 a 23, como sendo o número de moléculas de água. E na letra A, fala em 6 vezes 10 a 24. Ou seja, na próxima análise que a gente fizer, que é o número de moléculas, a gente já vai ver qual que é a alternativa correta. E nem precisaríamos calcular o número de átomos, tá? A gente nem precisaria fazer isso. A gente vai até o final, porque aqui a gente está praticando, mas é bom você perceber isso. Você não precisa sempre ir até o final nas questões, tá? Bom, então vamos lá. Enquanto você estuda, quando você está treinando, eu acho que é bom você sempre ir até o final. Agora, na prova, se você tem tempo corrido ali para fazer, aí já é interessante você jogar para estratégia. Bom, então vamos lá. Agora a gente vai colocar aqui, ó, quantidade, a gente já sabe o número de mols que a gente tem, agora a quantidade de moléculas. Quantidade de moléculas. Beleza. A gente sabe que em 1 mol, isso daqui você tem que decorar, tá, na química. 1 mol de qualquer molécula, você tem uma quantidade de 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas, tá? Isso aqui é para qualquer molécula. Então, você sempre vai utilizar essa relação. Aqui, no caso, a gente está falando de moléculas de água. Então, eu vou falar que em 1 mol de H2O, eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas de H2O. Tá? Então, essa é a relação que você faz entre o número de mols e o número de moléculas. O número de mols que eu realmente tenho é esse aqui, ó, 10 mols. Então, você vai vir aqui embaixo e vai falar, com 10 mol de H2O, qual vai ser o número de moléculas que eu vou ter do H2O? E aí você vai fazer uma regra de 3, que é uma multiplicação cruzada. O x vai multiplicar por 1 e o 10 vai multiplicar pelo 6, vezes 10 a 23. X vezes 1 é igual a x. Aí 10 vezes 6 é 60, né? Então vai ficar 60 vezes 10 elevado a 23. E o 60 ele ficaria assim com uma vírgula aqui, tipo 60,0, tá? Vezes 10 a 23. Para você fazer esse número ficar em notação científica, você movimenta a vírgula uma casa aqui para a esquerda. E aí você vai ficar com o número 6 de novo, vezes 10, só que agora você está diminuindo esse número aqui, ó, de 60 ele vai virar 6. Então, você tem que aumentar esse expoente em uma unidade. E aí você vai ter o seguinte valor, ó, vai ser x é igual a 6,0 vezes 10 elevado a 24. Professor, mas não tinha outro zero? Tem vários zeros aqui, ó, tem 24 zeros aqui, ó, que eu estou omitindo, tá?
eu posso omitir assim sem problema nenhum. Poderia só colocar 6, sem o vírgula zero também, tá? A gente está omitindo, normal. 6 vezes 10 elevado a 24 moléculas. Pessoal, o número de cima está errado? Não, não está. Só que ele não está em notação científica. E geralmente, nas contas, nas provas, você vai encontrar o resultado dessa maneira aqui, ó. Embora o número de cima seja igual a esse aqui de baixo, 60 vezes 10 a 23 é a mesma coisa de 6 vezes 10 a 24. Só que você tem que saber trabalhar com notação científica, porque se você não souber, vamos lá na questão, ó, 6 vezes 10 a 24, né? Moléculas. Olha como que está aqui, ó, 6,0 vezes 10 a 24 moléculas de H2O. Se você não soubesse que 60 vezes 10 a 23 é a mesma coisa, e aqui, ó, não tem 60 vezes 10 a 23, tá? Você então tem que saber converter esses valores para notação científica. A gente já sabe agora que a letra A é a alternativa correta dessa questão, beleza? Vamos continuar, vamos descobrir aqui, agora a gente já sabe que a letra C está errada, né? Vamos descobrir aqui como que a gente calcula o número de átomos agora. E notação científica, como uma dica, tem aqui no canal, tá? Do Estuda Mais, uma playlist inteira sobre notação científica. Dá uma olhada na aba de playlist depois, e você vai aprender um pouquinho lá. Ó, quantidade de átomos. Como que você vai calcular? Você vai pegar o número de moléculas que você tem. Primeiro, observe a molécula de água. Ó. A molécula de água é H2O. Quantos átomos tem dentro dessa molécula? Tem 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Ou seja, no total, tem 3 átomos em uma molécula, certo? Se eu tenho uma molécula, eu tenho 3 vezes mais o número de átomos. Agora, e se eu tenho 6 vezes 10 elevado a 24 moléculas? Quantos átomos que eu vou ter? Você vai multiplicar esse número por 3. Simplesmente é isso, tá? Se eu quisesse saber o número de átomos só de hidrogênio, eu ia multiplicar esse número de moléculas por 2, tá? Ou se fosse só de oxigênio, o número de, como é para multiplicar por 1, né? O número de moléculas é igual ao número de átomos de oxigênio. Então, olha como é simples. Você vai pegar, quanto que é 3 vezes 6? 18. E aí você mantém o resto, 18 vezes 10 elevado a 24 moléculas. Se você quiser, você também pode trabalhar colocando isso em notação científica, jogando a vírgula aqui no meio, ó. Ela sairia daqui, depois do 8, e entraria entre 1 e 8. E aí ficaria assim, ó, ou 1,8 vezes 10 elevado a 25. Observe que como eu diminui uma casa para a esquerda aqui, essa vírgula, eu aumentei o expoente, tá? 25 moléculas. E é isso, pessoal. Uma dessas duas respostas vai estar lá na nossa alternativa. Mas eu já tinha dado uma olhada, se eu não me engano, está essa daqui, 18 vezes 10 é 24. Sendo que eu sei que essa é a que está em notação científica, tá? Mas no caso deixaram essa outra, não tem problema. Você tem que saber jogar com notação científica sempre que for preciso e saber tirar dela também. Aqui está 18 vezes 10 é 24. Então a alternativa correta para essa questão é a letra A. Nós terminamos aqui a resolução de mais um exercício de química, um exercício legal. Fala aí sobre, a gente fez o cálculo da massa da água, depois calculamos aqui número de mols, número de moléculas de água, número de átomos que a gente tem aí dentro da molécula de água. E pronto, acabamos aqui um exercício de química bem interessante. Espero que vocês tenham curtido, gostado dessa videoaula. A gente vai se encontrar numa próxima, resolvendo outras questões de química. Eu desejo bons estudos para vocês, forte abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!